13. A parábola do semeador. Fala assim, a parábola do semeador. Tema, 4 tipos de solos, que é igual a 4 tipos de sementes, que é igual a 4 tipos de pessoas, e nos traz 4 lições para a vida. Fala assim, 4 lições. 4 tipos de pessoas. Todo mundo tem ouvido aqui? Ninguém é igual eu não, né? Escuta 25% a menos de um deles. Mas sempre 25% do outro. Glória a Deus. Mas então Mateus 3, vamos ler lá. Naquele mesmo dia saiu Jesus de onde? De casa. Leia comigo a Bíblia aí, ó. Quem não trouxe a Bíblia, presta atenção. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do caminho. Olha que interessante. Jesus saiu de casa e sentou na beira do caminho, igual Joaquim aqui, ó. Sentou aqui, né? Sentou. Jesus sentou à beira do caminho e viu o povo passar. Jesus fez isso. Ele saiu de casa. Será que você sai de casa para ouvir as pessoas? Será que você sai de casa para ter compaixão daquele que está bêbado lá, que precisa de libertação? Será que você sai de casa uma vez de um mendigo e fala, meu Deus, livra esse homem, meu Deus, que ele sai dessa vida de mendigagem, de pobreza? É um espírito maligno que entra na vida dele. Será que você já pensou de casa pensando nisso? Um dia você sai de casa, né? E para na esquina, na calçada, no banco, só para você ver as pessoas passando. Né? Lugar mais movimentado. Né? Jesus sai de casa, sentou. E aí a Bíblia continua dizendo, assentou. E grandes multidões se reuniram perto dele. Aí ele chegou, como muita gente sentou, ele levantou e foi caminhando para a praia. Né? Caminhando em direção à praia, estava próximo à praia. Não problema não, deixa ele. Não tem problema não. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco, assentou. Ele estava perto da praia, mas Mar da Galileia. Mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa grande que tem praia também. Praia pequenininha, mas tem. Assentou, e aqui, ó, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Irmão, Jesus pregava muitas vezes sentado. Já pensou, eu aqui, muita gente vai embora, né? Trazer uma cadeira aqui, sentar aqui, tirar as cadeiras todas, eu vou ficar sentado. Vocês vão cair em pé, vocês ficam? Vocês ficam aqui? Vi na África um vídeo, uma igreja lá, né? Debaixo de uma árvore, todo mundo em pé, né? E todo mundo louvando a Deus o tempo todo, se plantando debaixo da árvore. Será que você fica? Pois é, então. Eu fui na igreja segunda-feira passada, uma igreja grande, não vou fazer tal não. Aqui é uma igreja grande, bem grande. Grande. Chegou aí, eu sou friorento, calor. Chegou lá, eu estava sentindo calor. E só tinha ventilador, 500 pessoas na igreja. Aí eu pensei, colocou um ventilador aqui para ver se ele permanece. Eu pensei, precisava com os irmãos lá comigo, né? Estava cheio a igreja, todo mundo feliz, mau calor. Mas se não tiver ar-condicionado, não vou na igreja. A gente tem essas coisas, precisamos ter raiz profunda, para entender essas coisas. Só quem tem raiz, nós cantamos a música. E assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou Jesus por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Jesus começou a falar de uma parábola. Vamos ver essa parábola? Eu coloquei essa parábola aqui, ó. Alguns itens só para você prestar atenção. Você vai ler e prestar. Jesus saiu de casa, sentou-se à beira do mar, à beira do caminho, entrou no barco, assentou-se a multidão na praia, já falei, muitas coisas falavam. Aí ele começa a falar. Jesus começa citando. E eis que o semeador saiu a semear. O que é semeador? É um agricultor, né? Que já preparou a terra, já cavou os buraquinhos lá, foi jogando semente, tampando.
talvez jogando água, hoje as máquinas nossas, mas o semeador jogando a semente. Só que antigamente não tinha negócio tudo certinho, não. Alguns lugares jogavam a semente assim, igual o seu pai, né? Jogou a semente, nasceu tudo, né? Nasceu mamão, eu joguei a semente de qualquer jeito, que nasceu tanta coisa. Tomate, nasceu jogando a semente. Mas vamos ver o que ele fala sobre o exemplo de Jesus dá. E ao semear, o semeador, uma parte caiu à beira do caminho todo mundo passava, né? E muitas aves, né? Vindo as aves do céu, comeram a semente. Cadê a semente? Já era, o passarinho comeu. E ao semear, uma parte e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, não tinha muita raiz. E logo nasceu, porém, visto não ser profunda a raiz, murchou, quebrou. Está entendendo? Segunda pessoa, segunda semente, foi um solo que rochoso. Nasceu, mas a raiz era pouca, não tinha muita água para sugar. Aí passou o tempo, sol. Uma caiu à beira do caminho, o que aconteceu? O passarinho lá comeu, já era. A outra foi do solo rochoso, nasceu, mas não ficou. Não permaneceu. E saindo para versículo 6, saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Está bem? Começou a nascer, depois vai embora. Outra, enfim, outra quarta semente, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que eu coloquei ali para você ver, só para você entender. Aqui, ó. Quem tem ouvidos, olha na frente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir, né? Olha, lê comigo aqui, não. Ouvir, poucos querem hoje em dia. Pois ouvir implica em obedecer. Por que a bagunça na sala de aula? Porque o aluno, às vezes, tem que obedecer, tem que estudar, tem que se esforçar. Ouvir implica em quê? Obedecer, implica em renúncia, implica em renunciar a alguma coisa, implica em mudança de vida, e poucos reconhecem como necessário. Fala assim, fala a Deus. Comigo. Então é necessário ouvir para quê? Porque ouvindo você tem que obedecer, você tem que ter uma renúncia de alguma coisa, você tem que desejar mudar de vida. Se você não desejar mudar de vida, se você não querer uma renúncia na sua vida, se você não quiser obedecer, principalmente a palavra de Deus, é difícil, né? Aí vai cair, o espírito vai crescer, você vai ter raiz. A vós outros é dado conhecer. Ele falou assim, ó, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Outra tradução é dado para conhecer. Jesus falou para os discípulos. Lá em Provérbios 28, 5, o versículo diz assim, os homens maus, que não acreditam em Deus, não entendem o que é justo. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Oh, glória! Já está lá, não precisa ver, já está lá já está na tela esse versículo. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Meu irmão, se você buscar Deus vai te mostrar todas as coisas, você vai entender as coisas, você vai poder entender as coisas, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Basta você deixar e querer. Amém? Amém. Fala assim, eu preciso aprender a deixar Deus falar comigo. Mas no versículo 19 em diante, aí ele começa assim, a explicação da palavra não desce. Então, se você não se perguntar por que ele fala por parábola, Jesus explicou para eles e tal, né, várias coisas. Aí Jesus atendeu, pois, a parábola do semeador. Versículo 19, ele começa a explicar
como eu vou explicar agora, a parábola que ele contou. Ele contou a parábola, qual parábola que foi? Vocês esqueceram? O semeador deu várias sementes, a mesma semente. Mas uma caiu no meio do caminho, onde os passarinhos comeram. Não nasceu nada. Outra semente que ele só rodeou, nasceu um pouquinho, mas o sol era forte, não tinha muita raiz, morreu. A outra nasceu também, cresceu um pouquinho, no meio dos espinhos, abriu os espinhos, sufocaram, e não deu. E a outra caiu em boa terra, passou o tempo, germinou, cresceu, né? Como você planta 3 milhos lá, nasce um pé de milho, desse pé de milho tem tanto espiga e tanto milho, 100, 30, 60, 100 por um, né? Aconteceu isso. Aí Jesus passa a explicar o que significa isso para mim e para você. Jesus, a explicação é a primeira. A primeira semente, à beira do caminho, o que é semente? A semente é a palavra de Deus. Até anotei aqui. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E o que é o solo? A terra. Fala assim, somos nós. Fala assim, eu sou o solo, a terra, que vai receber a semente. Eu vou matar essa semente. Como é que está a minha vida? Vamos ver. A primeira semente caiu à beira do caminho. O que é caminho à beira do caminho? É a pessoa aqui, ó, aquele que ouve a palavra, está escrito na Bíblia, mas eu coloquei lá. E não guarda, vem o maligno, o rouba, arrebata que foi semeado. Agora, todas as sementes, Jesus fala na Bíblia, é aquele que ouve a palavra, é aquele que ouve a palavra, é aquele que ouve a palavra. Fala assim, eu estou aqui agora, ouvindo a palavra. Glória a Deus. Então eu sou uma terra. Todas as sementes, todos os solos que a semente caiu, é aquele que ouve a palavra. Está entendendo? Então na igreja está cheio de pessoas assim. Ouve a palavra. Mas aí, é importante, né? Talvez sai no outro e tal. E o que? O diabo tira, vem como passarinho, tira aquela palavra. Ele até pensou, legal, o pastor falou, né? Legal. Saiu daqui. E você caiu. Diabo. E não vai ter aquela luz, não. O diabo já roubou a palavra. O diabo já roubou. Não teve efeito nenhuma palavra de Deus. Tem muita gente assim. Segundo, só hoje é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Começou a nascer. Mas não, lê lá, não tem raiz em si mesmo, não tem compromisso. Chegando a angústia, a mágoa, a perseguição, viu, na casa. A mágoa pode o quê? Acontecer lá, mas o perdão tem que prevalecer. A angústia, a perseguição por causa da palavra, logo você escandaliza, sai da igreja, sai da presença de Deus. Então caiu no solo rochoso, a pessoa ouviu a palavra, se alegrou, que bênção, mas chegou o primeiro probleminha, não tinha raiz. Chegou o primeiro probleminha na sua casa, na igreja, em qualquer lugar, pastor falou meio tudo, você é daquela igreja, você é daquela igreja. Ou então, não, quando eu fui para a igreja, a briga em casa aumentou, contra-ataque do diabo, mas ele quer que você permaneça firme. Solo rochoso, ouviu a palavra, se alegrou, mas o problema, a angústia, as coisas que acontecem no dia a dia, a pessoa desvia, a pessoa só está baseada na bênção que ela ouviu, que a alegria momentânea. Eu vi, não gostei demais da igreja, que pensa, que palavra, saí de lá alegre, Jesus tocou no meu coração, eu quero ser Jesus. Aí acha que o problema acabou. Desligou do mundo. Jesus falou assim, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus está te livrando do mal. Ele não vai te desligar você do mal, não. Ele vai deixar você viver no meio do mal. Cuidado, não deixa ele pegar ele não, pedir. Deixa ele, não pode qualquer lugar, menos aí. Ele não pode deixar você no mal, não. Jesus te protege.
Então Ele te protege. Fala assim, graças a Deus que Deus me protege. Aleluia. Então Ele te guarda. Agora olha essa aí. Está no versículo 20. Essa é importante. Esse está no versículo aqui, ó, 22. O que foi semeado entre os espinhos. Olha que interessante, eu não tenho. É aquele que ouve a palavra como os outros, recebe, mas os cuidados do mundo, as fascinações das coisas do mundo. Ah, não, mas eu gostei da palavra, mas eu comprei um sítio, eu tenho que cuidar do sítio, não tenho tempo mais nem ler a Bíblia, nem orar. Ah, não, mas eu tenho que ir no shopping, não tenho uma roupa não. E aí começam as fascinações do mundo, as coisas do mundo, desviar o seu foco de ouvir a palavra. Aí eu ouvi, gostei muito, por que você não voltou? Não, porque eu estou muito ocupado, não tenho compromisso. Está entendendo? Está assim, não tem compromisso. Aí recebe umas cuidados do mundo, as fascinações, sufocam a palavra, ficando o quê? Infrutífero. Sabe o que está escrito em Provérbios 11? Está escrito ali, ó. Aquele que ganha almas, sábio é sábio. Aquele que fala de Jesus com outra pessoa, recebe uma sabedoria direta de Deus. Fala assim, eu preciso falar de Jesus para outra pessoa, porque eu serei sábio. Deus vai me dar essa sabedoria. Não é sabedoria adquirida no mundo, não. Estudo. Sabedoria que Deus vai te dar. Ele vai te dar. A Bíblia diz também em Marcos 16, 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos que nasceram precisam ouvir a palavra. Todos que nasceram. E a quarta semente é aquele que ouve a palavra. Todos eles ouviram a palavra. Está entendendo? Recebe, compreende, tem um desejo de continuar buscando, dar fruto. É aquele que aceita Jesus no coração e deixou Jesus entrar na sua vida. Jesus entrou, ele abriu a porta do coração. Jesus estava batendo, ele abriu a porta do coração. Jesus entrou, o Espírito Santo entrou, começou a cear com ele. Vamos tirar isso, tira aquilo, libertou daquilo, daquele outro que não pertencia a Deus, te libertou e você ficou firme com Deus. Por quê? Porque você aceitou Jesus, teve uma transformação na sua vida. E aquele que tem uma transformação na vida, Jesus abençoa. Fala assim, eu preciso deixar Jesus, o Espírito Santo, entrar na minha vida, fazer morada e me dar o desejo de conhecer mais a Deus. Então quem não tem esse desejo de vir na igreja, não tem o desejo de cantar, não tem o desejo de buscar, de ler a Bíblia, de conhecer mais de Deus, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Jesus ainda não entrou no coração dele. Jesus precisa entrar no coração, fazer morada. Jesus precisa entrar no seu coração. Você está entendendo? Tem muita gente que está na igreja, mas não tem uma experiência. Tem que ter uma experiência com Jesus. A experiência do aceitar. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. João 12. Mas a todos que o receberam, Jesus veio para o mundo não conheceu. Mas a todos que receberam a Jesus, Jesus deu para eles o poder de ser feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas sim da vontade de Deus. E Deus mudou a vida dele, deu aquele desejo de buscar, de conhecer mais esse Deus. Amém? Amém. Então precisamos ver isso, rever a nossa vida. Será que nós estamos com esse desejo? Pede a Deus, oh Deus, me dá o desejo de buscar, me dá o desejo de ter vontade de ler a Bíblia, me dá o desejo de cantar, de adorar, de agradecer ao Senhor das mínimas coisas,
de ver esse mundo de uma maneira diferente, de ver as pessoas de uma maneira diferente. Amarás o Senhor teu Deus, nós vamos escola dominical hoje, de todo o teu coração, toda a tua mente, teu entendimento, todas as tuas forças. Todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Agora vamos ver agora na vida espiritual. Na vida espiritual, na vida particular. Você tem falado de Jesus? Você deseja um crescimento espiritual para você falar de Jesus e no social? Quando vive a palavra. Só quando você vive a palavra você consegue ser testemunha lá fora. Quando você está nem aí para a palavra de Deus, você anda como o mundo. O mundo anda. Se o mundo todo mente, você acaba mentindo. A mentirinha outra, Se o mundo todo rouba, você acaba roubando todo. Não tem nada demais. Não, mas você está andando com Deus, o Espírito Santo fala assim: o mundo faz isso, mas a voz do mundo não é a minha voz é a palavra de Deus. Ele fala assim: a voz do mundo não é a voz de Deus, então você não anda mais com a voz baseada na voz do mundo. Então, quando Jesus entra em você, você vê na quarta semente, está logo ali, ó. A quarta semente, você é uma boa terra. E qual som você está sendo? Você está nem aí, ouve a palavra, está nem aí, perde o caminho? Ou você está só arrojou, tem um coração duro? Você aceita, mas primeiro, você está indo embora. Ou você tem um solo, você tem até um coração bom, mas é tanta coisa, tanta ocupação no mundo, tanta coisa, você não tem tempo para Deus. Eu já falei que isso uma vez interessante. Quem que nos deu a vida? Não foi Deus? Sim ou não? Sim. Quem que criou o tempo 24 horas? Não foi Deus? Quem que é o dono do tempo? Não é Deus. Você não tem tempo para o dono do tempo. Você trabalha na empresa. Aí o dono chega: ei, tudo bem? Amanhã eu vou poder vir, não, porque eu estou chegando atrasado, eu estou sem tempo. Ué, você tem tempo para trabalhar na minha empresa? Você não tem tempo para viver no mundo que eu te dei? Você não tem tempo para mim? Será que você não tem tempo para Deus? A desculpa é essa. Esse é que ele caiu. Mas será que você tem tempo? Não, tem tempo, eu vou buscar Deus. Eu tenho desejo de continuar buscando, crescendo. Porque se você tiver desejo no seu coração de continuar crescendo, você vai crescer. Hoje nós vamos brincar com o Jamareta. Quantos anos você está na igreja? Aí faz as perguntas, Como começa o Novo Testamento? Começa com qual livro? Qualquer um, fala qual livro? Deus. Mas podia falar os evangelhos, Mateus fala você. Mas estou falando assim. Eu falei assim: Abacuque tem como vem no Novo Testamento. Novo Testamento. O beabá. A gente precisa saber o beabá. E as pessoas estão muito tempo na igreja, mas sabe como? No meio dos espinhos. Sufocado com as coisas do mundo. Não, mas eu vou na igreja. Me abrir debaixo do braço. Vou para a igreja. Mas não abre a Bíblia em casa. Não abre a Bíblia em casa, não ora como devia orar. Chega em casa do irmão aí, já está na igreja. Você ora. Você está orando sempre. Ora só à noite. Só à noite. Cristão. E no teu trabalho, não ora o seu trabalho, sua esposa, seu filho, não ora para nada. Você tem que orar. A Bíblia vai orar sem cessar. Sabe que orar sem cessar? É você estar ligado, trabalhando, fazendo as suas atividades normais, mas ligado a Deus. Toda hora conversando com Deus. Está ligado, está orando sem cessar. Aí fala assim: só ora à noite. E a oração da noite é aquela legal, Que Deus, obrigado pelo dia. Abençoa amanhã. Obrigado. Às vezes a oração assim, a oração da noite. E aí você fala: Senhor, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu dia de amanhã. Vamos dizer
Às vezes tem que ser. Então nós vamos orar, irmãos, buscar. E nesse ano, começou agora, hoje já é novo mês. Viu como passou rápido? Daqui a pouco é 2026, irmão, e você? Está nesse negócio devagar, vai passar o ano, você vai ficar dizendo devagar. Aí não vai conhecer nada da Bíblia, passa ano após ano, vem na igreja, só domingo, não conhece, eu venho todo domingo na igreja à noite. E de manhã, só não posso. Por quê? Porque eu muito dia que tenho que descansar, meu Deus. Então descansa à tarde, né? Nós temos 9 horas, nós temos aula aqui, 8h30, começa. Então, irmãos, aqui, ó. Aí a Bíblia continua falando, né? Aqui em boa terra, pensa nessa boa terra. Pensa na boa terra, assim, a boa terra será ou sou eu. Não sou eu ainda não, mas você. Você é boa terra, eu quero produzir. Produzir o que? Não sou agricultor, meu irmão. Produzir tudo. Se você lava a vasilha em 10 minutos, vai lavar em 9. Se você faz comida igual eu, você demora 1h30. Minha esposa faz 1h15, uma hora eu faço tudo. Eu gasto mais tempo, eu não tenho tanta experiência, mas faço tudo. Então, você vai fazer as coisas mais rápido, irmão, porque você vai ficar com mais experiência. Agora, se você lê a Bíblia, você começa a ler no versículo, depois lê todo, lê o capítulo, você tem que praticar, você tem que fazer, senão você fica sempre devagarzinho, igual a tartaruga. Nós temos que andar a passos largos também. Anda a passos largos e Deus vai te movendo, Deus vai te dando força. Você vai colocando a fé na fé, não, para de fé, e Deus vai te ajudando. Agora você fica assim, o que eu vou fazer aqui? Deus, será que eu vou? Você quer que eu vou ou não vou? Vou orar. Tem gente que fala assim, eu vou orar domingo. Eu vou orar para saber se Deus quer que eu vá na igreja hoje. Oração, ação tem que ter ação. Tem que ter. No português dá, no inglês não dá para fazer, né? To pray. Mas no português dá para você pregar assim. Orar, ação, orar. Nós temos que ter ação, meu irmão. Tem que ter ação. Você tem que ter uma fé inteligente para você crescer. O que é a fé inteligente? É aquela fé baseada na palavra que você dá o primeiro passo e vai embora. E Deus vai te guiando. Sem coisa. O mundo está colocando em pesquisa, você está tirando esse pesquisa. Deus, me ajuda aqui. Lembra aquela música? Você está louvando, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Né? Aleluia! Então você tem que viver essa música assim. Como você sempre falou, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Você tem que quebrar. Tem gente que é assim, não vai na frente, porque aquela corrente é muito. Não é Deus que vai quebrar a corrente, você não. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas estavam presos lá. Deus, tem jeito na nossa vida, só grossura dessa corrente. Eu vou aqui, apanhei, estou saindo sangue aqui. Só porque eu preguei, tem uma expulsão de demônio só, pregando a tua palavra, só por causa disso, que injustiça. Deus, eu não me ama. Paulo e Silas, não. Se a gente morrer mesmo, nós vamos para o céu, mas a gente nós temos que louvar. Nós estamos passando prova aqui, mas vamos dar glória a Deus. Começar a louvar. Deus começar a louvar e alto, que os outros da prisão escutaram. Quando começar a cantar, agradecer, Deus falou assim, vai lá, abre o capítulo 3, quebra as correntes, come, tronco, tudo forte, preso, não tem problema não, balança esse negócio aí, a terra vai balançar, vai fazer um terremoto, e as correntes vão todas cair, sair do tronco lá, sai do negócio, vai ficar todo mundo livre, as portas, vai ficar tudo torto, vocês vão abrir sozinhos, vai tudo abrir sozinho, por quê? Porque 2 homens estavam aqui adorando a Deus. Aleluia. E aí Deus fez milagre. Deus fez milagre naquele tempo, conversando. Então, irmãos, Deus quer te usar, mas quer que você seja um solo fértil. O que é solo fértil? Quem que está produzindo? Você tem que produzir tudo, produzir os seus sonhos, produzir aquilo que você faz, aquilo que você não sonha, não, irmão? Quem tem sonhos aqui?
Lá não tem sonho, não? Tem sonho, não? Quem tem sonho, levanta a mão. Mas tem que ter sonho, não tem sonho, não. Então, tá bom. Não tem sonho, precisa ter sonho para crescer. Deus quer que você tenha sonho, que Ele usa os seus sonhos para exercitar a sua fé. Amém. Se você não tiver sonho, como é que você vai exercitar a sua fé? É como um vagão de trem. A máquina do trem, igual da quadra ali, 2 máquinas, 134 vagões, 2 máquinas puxando, ali é sua fé. É você, sua fé. E as máquinas, e os vagões são o quê? São os seus sonhos. A sua fé, Deus puxando. Mas quando estiver muito duro, subir no morro, problema não, tem mais 2 máquinas, vem lá atrás e ajuda, por graça sabia disso. Tem mais 2 lá para. Chegando em Minas, lá tem um morrão, mas tira o trem, entra, vai 2 na frente, 2 atrás, depois vai embora. Tem. Jesus te ajuda, meu irmão, não estiver aguentando, mas não aguentando, não. Calma, vou te ajudar. Mas se você não sair, se você não tiver sonho, não tiver fé, como é que vai te ajudar? Como é que eu vou ajudar? Ele não quer que eu ajude. Você tem que desejar a ser ajudado por Deus. Você tem que ser uma fé, um solo fértil, que planta vai nascer. Porque o solo fértil, você tem que jogar água também. Né? Se não chover, você tem que jogar água para ficar feito. Então você tem que jogar, você tem que fazer acontecer. Amém? Aleluia. Na vida social, na igreja, você tem que testemunhar. Testemunhar não é falar de Jesus, não. Isso foi antes. Testemunhar com a sua vida. Você tem que testemunhar com a sua vida. Você tem andado mais para o lado do mundo. É igual eu preguei uma vez. E você está inclinando no dia 1º, 31º, lembra da mensagem? Você está inclinando mais para cá ou inclinando mais para as coisas espirituais? Você está começando o ano, peguei dia 31, dia 1º aqui. Você está inclinando mais, qual é o seu desejo desse ano? Você está inclinando para cá? Aquele que inclina para lá cogita, compartilha das coisas da carne. Aquele que se inclina para o Espírito, cogita, participa das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Então, esse ano, você está querendo o quê? Ficar mais na preocupação do mundo ou mais na fé? Você quer ficar na fé ou na realidade? Viu? Você quer ficar mais baseado na sua realidade? Não, mas está tudo difícil. Está muito difícil. Ou você quer basear na sua fé? A sua fé junto com os seus sonhos. Eu tenho um sonho, mas a minha fé hoje, desde o ano que vem, 2026, morreu a pastora nova aí hoje, irmã? 52 anos. Mas todo mundo todo dia acontecendo, avião caindo, as catástrofes acontecendo. Você não sabe o dia de manhã, meu irmão. Você tem que pegar hoje. Você tem saúde e tem fé. Usa a sua fé, usa a sua saúde para sonhar e crescer. Seja um solo rochoso, não. Solo fértil, não seja um solo rochoso, irmão. E na vida financeira, material com prosperidade, você vai semear, confiar pela fé, através do dízimo, oferta, com propósito. Administrar, não é só dízimo, oferta, não. Você tem que administrar o seu dinheiro com sabedoria. Olha lá, gastando o que for necessário. Está documentando, irmão, Você está gastando com o quê? Agora eu quero andar de carro zero. Então eu comprei um carro, você nem podia. Comprei um carro e fiz 60 parcelas. Quanto você tem no carro? R$1.000. Você vai comer R$1.000, você ganha 3 mil. Não. Vai ganhar 3 mil. Não tem jeito não, né? Mas eu tenho que andar de carro zero. Misericórdia, irmão. Agora você está gastando o necessário. Graças a Deus. Deus vai acrescentando mais, vai te dando mais coisas, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua busca, de acordo com a sua luta, com o seu esforço. Deus vai te ajudando. Deus vai te empurrando atrás, com as máquinas atrás, para você conseguir. Agora, se você não quiser nem puxar, o que Deus está te dando, o seu sonho tem jeito. Quer dizer, jeito tem, mas é mais difícil, né? Vai sofrer mais. E a gente tem 4 lições, para terminar.
Quatro pessoas para você pensar. Todos ali, ó. Que tipo de solo eu sou? Ou você gostaria de ser nesse ano? Pensa aí. Pelo caminho, estou nem aí, né? Só rochoso, só alegria passageira, meio dos espinhos. Não, gostei e tal, mas eu não quero compromisso, porque eu sou muito paro. Eu tenho tempo para Deus. Sem compromisso, você quer cair no seu sol rochoso, vai ter compromisso com Deus, vai desejar buscar, vai desejar louvar. Qual sol você pensa aí? Segundo, eu estou frutificando, quero crescer e frutificar. O que tenho feito para isso? Está escrito ali, acompanha-me. E o que posso fazer nesse ano para frutificar? Né? A irmã está vendo isso complicado, né? Fazendo algo nesse ano para frutificar mais, aprender. Quanto mais se aprende, mais você consegue as coisas pela fé. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e o conhecimento dessa verdade vai te libertar. Você está precisando de libertar com tudo que sua vida, você não conhecer a palavra. A Bíblia sozinha, a letra, não liberta ninguém, mas o conhecimento da palavra de Deus é essa que traz libertação. Então você precisa conhecer mais, gastar tempo para você ser liberto, para você conseguir as coisas da sua vida. 3, estou parado olhando a fascinação do mundo? Eu estou deixando me envolver com o mundo ou estou lutando e crendo na vitória? Não, mas as coisas do mundo estão me sufocando. As prestações, as dívidas. Está ensinando, irmão? Dívida pode ser até uma opção. Dívida é aquilo que você não pode pagar. Você não tem jeito com a dívida. Agora, compromisso é diferente. Compromisso é de comprar uma coisa lá na televisão, dividir em, sei lá, 5, 6, 10, 20 parcelas. Você tem que usar mais bem, tranquilo, com carro, qualquer coisa. Estou dando, está apertado, mas estou dando, sem compromisso. Isso também é dívida. Dívida é aquilo que você teve, pediu emprestado, fez negócio, você não tem como pagar. Isso é dívida, irmão. Dívida não é de Deus. Dívida é você tem gente de fugir dela. E você tem que assumir, olha, eu devo, falar igual eu falei, não nego, devo, pagarei quando puder. E pagarei com juros. Mas eu estou olhando, mas a fascinação do mundo não pode ser mais do que a palavra de Deus em você. Qual tipo de semente eu tenho plantado? Agora eu estou falando ao contrário. Você já é um solo. Mas qual semente você tem plantado no coração das pessoas? Você também pode ser um semeador. Também esse quarto é uma lição diferente. Você pode ser um semeador. Você quer ser o semeador da palavra? Você quer semear em algum solo fértil? Às vezes um amigo seu é um solo fértil. Se você falar de Deus para ele, ele vai ser tocado. Mas como você vai saber? Você tem que falar íntimo por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. E Deus quer te usar. Amém? Amém. Entenderam a palavra? Amém? Deus quer fazer milagres. Fala assim, eu preciso. Nesse ano. Do milagre. Eu quero ser um solo fértil para produzir, para crescer e realizar os meus sonhos com Deus. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar?